Bom, gente, boa noite a todos. Boa noite. Para quem não me conhece, o meu nome é Carlos Alberto de Oliveira, é mais conhecido na internet como Carlos A.A. Oliveira, é coisa de numerologia, né? E eu já estou na doutrina espírita desde 1965, vocês não tinham nascido ainda quando eu comecei, acho que nenhum de vocês aqui tinha, ou perto disso, né? E nós estamos hoje iniciando mais um estudo da mediunidade. Todo ano nós fazemos esse trabalho, começando em março e termina em junho, esse trabalho. E nós vamos passear por todos os campos do estudo da mediunidade nesses 4 meses. Vocês vão ter muita matéria, então é preciso prestar atenção e estudar em casa para poder acompanhar, porque só para vocês terem uma noção de quanto está sintetizado esse trabalho que nós vamos fazer aqui, que na Federação Espírita, este curso que vocês vão ter em 4 meses dura 5 anos. É uma leve diferença, né? É uma leve diferença. Então, só que eu descobri uma coisa. Eles fazem em 5 anos porque eles acreditam que em 5 anos eles fazem uma pessoa se tornar espírita. E eu não concordo. Eu acho que se tornar espírita é uma obra... Boa noite, sejam bem-vindos. Então, como eu estava dizendo, eu acho que para a gente se tornar espírita é uma obra de uma vida inteira. Ninguém se torna espírita em 5 anos, né? Eu já estou na doutrina desde 65 e ainda não me considero 100% espírita. Ainda tem muita coisa para melhorar em mim. Talvez ainda numa próxima encarnação eu consiga dizer, eu sou espírita. Porém, médiuns dá para fazer um médium em 4 meses. Você aprender as coisas da mediunidade é possível, porque a mediunidade ela é uma técnica. É uma técnica de desenvolvimento de um dom que é natural para o ser humano. Todo ser humano é médium. Só que alguns são um pouquinho mais que outros. E outros são um pouquinho menos do que uns. Né? Então é mais ou menos como um talento musical. Qualquer pessoa é capaz de, estudando profundamente, tocar um parabéns a você no piano. Nem que leve 30 anos para isso. Vamos entrar? Porém, tem crianças que, ainda pequeninas, sentam-se ao piano e tocam uma ópera. E a gente fica dizendo, mas escuta, como é que pode? 5, 6 anos de idade e já destrói o teclado ali. Né? Então a mediunidade é a mesma coisa. Alguns de vocês já nasceram prontos. Só falta dar uma buniladinha. Outros têm que estudar um pouco mais, têm que gramar um pouquinho mais, têm que lutar um pouco mais pela mediunidade. Mas todos são capazes de fazer qualquer... Porque quando um homem faz alguma coisa na vida, qualquer outro homem pode fazer igual. Não existe o super-homem no planeta Terra. Existem pessoas mais dedicadas, mais disciplinadas. Isto sim. Muito bem. Eu batizei esse trabalho. Me faz uma gentileza. Você aqui. Apaga bem debaixo. Isto. Eu batizei esse estudo nosso como estudo básico da mediunidade. Chamei de EBN. Vocês vão ter que assinar uma listinha para fazer a chamada para a aula seguinte. E esse material eu disponibilizo para todos vocês via internet. E daí quem quiser manda imprimir, tá?
Então hoje nós estamos começando um novo estudo básico da mediunidade. Serão aulas de 2h30, com início às 19h30, e serão divididas em 2 grupos distintos. A parte teórica, 50 minutos. A parte prática começa com 10 minutos e vai até 50 minutos quando já estivermos bem avançados no estudo. Para que ninguém se assuste, porque muitos de vocês já conhecem doutrina espírita, muitos de vocês já frequentaram pelo menos alguma vez um centro espírita. Então, para quem já frequentou, não tem muita diferença. Mas para quem nunca viu e é a primeira vez que está adentrando uma casa espírita, para que a pessoa não leve um susto, porque as pessoas quando vêm a primeira vez na casa espírita, ela vem assim, o que será que fazem dentro dessa casa aqui? Será que comem criancinha aqui? Será que aqui tem culto ao demônio? Coisas que eu valha, né? Então, para que as pessoas vão se acostumando devagar, a gente começa o estudo com a parte prática, com 10 minutos no primeiro dia, 15 minutos no segundo dia, e assim a gente vai indo. No primeiro mês e meio de aula, nós já vamos estar com 50 minutos de estudo, porque daí vocês já vão ter entendido que não tem nenhum fenômeno maravilhoso e não tem nada de mágica aqui, tá? Então, por se tratar de um estudo super intensivo, não se admitirá mais que 3 faltas. O que quer dizer não se admitirá mais? Não quer dizer que se você faltou 3 vezes, você está expulso da casa. Não é isso. Você pode continuar, pode faltar metade do curso, vai continuar. Porém, quando a gente termina este curso, normalmente a gente convida as pessoas que fizeram o curso para fazer parte da casa daí, para fazer parte dos grupos nossos que nós já temos na casa. Só que daí quem não tiver a frequência ideal, não vai ser convidado para os grupos depois de 4 meses. Vai ter que fazer outra vez o estudo do EBM, tá? Ficou claro isso? Então, por favor, não faltem, porque o curso, como eu disse, ele é muito sintetizado. E se faltar uma aula, você perde um monte daí. Bem, o que nós vamos estudar aqui? São 15 módulos. No primeiro módulo, da parte teórica, nós vamos ver a mediunidade, a classificação da mediunidade segundo seus efeitos e a natureza das comunicações. Na parte prática, que é a aula de hoje, nós vamos estudar sobre concentração, relaxamento, manutenção vibratória e preces. Depois nós vamos ver a classificação de médiuns, as manifestações visuais, normas de desenvolvimento, influência moral e responsabilidade, riscos da mediunidade, as fraudes, mistificações, os abusos. Mais uma aula, porque esse é um assunto muito pesado, né? Mais uma aula sobre riscos de mediunidade, onde vamos falar dos inconvenientes da perda e da suspensão. Depois nós vamos ter a obsessão, estudar como é que se processa uma obsessão, né? Primeiro vendo os conceitos, causas e classificação, e depois como enfrentar uma obsessão. Na parte prática nós vamos ver irradiação, passes, identificação de fluido, né, com moções, estabilizações, percepções, análise. E depois nós vamos entrar já na 7ª aula em manifestações mediúnicas. Aqui nós estaremos já fazendo as primeiras aulas práticas, né, indo de fato para o fenômeno mediúnico. Depois nós vamos ter, na segunda parte, na parte teórica, do trato com os espíritos, se dá para evocar sobre a identidade de espíritos, perguntas que dá para fazer. Vamos ver na outra aula, laboratório espiritual, os fluidos, a natureza, a propriedade, princípio vital. E daí vamos entrar em mecanismos da mediunidade, estudando o perispírito, a natureza do perispírito, as assimilações de correntes mentais. Vamos ter uma aula sobre chakras. Depois nós vamos ter aqui a libertação da alma, vamos estudar um pouco sobre o sono, os sonhos, a telepatia e desdobramento. Por último, nós vamos estudar o animismo e ver a diferença que existe entre mediúnico e anímico.
Na parte prática, nós vamos estudar sobre a identidade dos espíritos, né? A mistificação, perigos da mediunidade, perda da mediunidade, como doutrinar um espírito e, finalmente, como usar a mediunidade. Em breves palavras, eu falei para vocês de 4 meses de estudo. Ou, segundo a Federação Espírita do Paraná, 5 anos de estudo. Tá? Bom, agora aqui nesse ponto, para quem é novato na doutrina, sempre vem esta pergunta aí. Né? Tudo bem, vocês me falam que eu tenho mediunidade, que a mediunidade é uma possibilidade, mas o que é mediunidade? Realmente o que quer dizer mediunidade? Então a mediunidade, meus amigos, é a capacidade inerente ao ser humano de intermediação entre os espíritos e os homens. Muito bem. Mas vem a outra pergunta. Mas será que não é loucura mexer com mediunidade? Hoje em dia, as coisas estão mais favoráveis para o nosso lado. Quando eu aprendi mediunidade, a gente tinha aqui no centro espírita escondido. Ninguém entrava pela porta da frente assim, abertamente, assim, de rosto erguido. As pessoas entravam escondidas e diziam, hoje eu vou na casa espírita. Porque se o vizinho escutasse, caíam de pau em cima da gente. Aquele ali é macumbeiro, aquele ali tem pacto com o demônio. Né? Hoje em dia virou até moda, né, estudar a mediunidade. Muito bem. Mas para que não fique a menor sombra de dúvida sobre se é loucura mexer com a mediunidade, eu busquei uma forma bem interessante de mostrar para vocês sobre esse assunto. A Bíblia nos mostra que não é loucura mexer com a mediunidade e que é uma necessidade a gente trabalhar com a mediunidade. Então vejamos. Passo a passo, eu escolhi alguns fenômenos contidos na Bíblia, que todos vocês podem buscar na Bíblia para verificar a veracidade do que eu estou falando. Muito bem. No Antigo Testamento, lá em Daniel, no capítulo 5 de Daniel, no versículo 2 ao versículo 19, nós temos uma demonstração do que é xenoglosia, vidência e escrita direta. Para vocês que não sabem, esses são 3 fenômenos mediúnicos. Xenoglossia é um fenômeno de uma pessoa receber um espírito e falar numa língua que ela não conhece. Então, você nasceu lá no Piauí e daí você recebe um espírito e começa a falar grego, começa a falar chinês. Perfeitamente. E você nunca morou na China e nem nunca estudou nada na China. Isso é um fenômeno mediúnico muito raro, mas ele existe. Bom, a vidência é a capacidade que um ser humano tem de enxergar espíritos mesmo em estado de vigília. Também é um fenômeno um tanto quanto raro. São difíceis as pessoas que têm essa capacidade. E as que têm detestam ter. Porque nem sempre a gente vê coisas boas, né? Então quando você está vendo o mundo espiritual é exatamente como o nosso mundo físico. Tem as coisas boas, mas tem as coisas terríveis também. Então quando você está vendo coisas boas é tudo bem, mas quando você começa a ver coisas que a gente não gosta de ver, daí fica ruim, você está vendo, tendo uma câmera ligada para o mundo espiritual. E nós temos a escrita direta, que é outro fenômeno espírita, que é onde os espíritos escrevem sem a utilização de um médium. Então vejam só, o que está escrito lá na Bíblia? Está escrito a seguinte frase lá: beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, e de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei e os seus pensamentos o perturbaram. As juntas de seus lombos
se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. E ordenou o rei em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Muito bem. Nessa historinha curta aqui, vocês vejam que quando ele vê um dedo na parede escrevendo, só um dedo escrevendo na parede, ele está vendo, quando ele viu o dedo já era uma materialização. Era o que um espírito faz quando ele quer se mostrar abertamente e causar espanto. Então eles materializam ou o corpo inteiro ou uma parte do corpo. Bom, mas ele escreveu numa língua que ninguém conhecia. Então, seu xenoglosia. Daí, o rei manda pedir que tragam os encantadores. O que eram os encantadores naquela época? Os médiuns. Tragam os médiuns para vir decifrar isso para mim. Então, ele já conhecia o médium, eles já sabiam que tinham pessoas capazes de fazer esta interligação com o mundo espiritual. Isso está lá no Velho Mandamento, no Velho Testamento. Muito bem. Em Números, capítulo 11, versículo 26 a 30, Moisés defende o uso da mediunidade. Moisés, né, o famoso Moshe, ele é instado por seus asseclas, que lhe vão dizer o seguinte: então o Senhor desceu na nuvem, ele falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, pô-lo sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais o fizeram. Profetizaram. O que eles fizeram? Eles receberam um espírito e deram uma comunicação. Bom, mas no arraial ficaram 2 homens, e chamavam-se um Eldade e o outro Medade. E repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram para irem à tenda, e profetizavam no arraial. Correu, pois, o moço e anunciou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando lá no arraial, estão tendo uma manifestação mediúnica. Muito bem. Então Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus mancebos escolhidos, respondeu e disse: meu senhor Moisés, proíbe-lhe. E o Moisés então diz para eles: tens tu ciúmes por mim? Oxalá que no povo do Senhor todos fossem profetas, que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés disse: quisera que todos fossem médiuns. Seria tão mais fácil a vida se todos fossem médiuns. Então, vocês podem guardar esses capítulos, depois se vocês quiserem, eu passo para vocês, para que vocês possam, nas casas de vocês, procurarem essas passagens bíblicas. Muito bem, vamos continuar. Em Samuel, no capítulo 1, versículo 9 a 9, tem um relato de uma sessão mediúnica. E lá está escrito a seguinte coisa: antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde, vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, outrora se chamava vidente. Então, vamos no médium, vamos lá perguntar, que hoje em dia seria assim: vamos lá ver se o pai de santo pode pedir lá para o José, não sei das quantas, lá para o espírito tal, Bezerra de Menezes, fazer uma consulta para nós. Vejam que o assunto não é novo. Em Mateus, já no Novo Testamento, Mateus é Novo Testamento, no capítulo 17, no versículo 1 a 8,
ele fala de um fenômeno de transfiguração. O que é transfiguração? É quando você está vendo um médium e ele de repente muda a fisionomia dele. Ele transfigura. Muito bem, o que está escrito lá na Bíblia, no Mateus? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, e a ele ouvi. Então vejam, além do Moisés se transfigurar, houve a materialização do Moisés e do Elias. Além de, quer dizer, Jesus transfigurou, não Moisés. Jesus, além de Jesus ter transfigurado, houve uma materialização dos 2 espíritos que eram antepassados deles, que tinham vivido, quer dizer, o Elias viveu muito antes que o Moisés. E depois a própria Bíblia nos conta que o João Batista, aquele que batizou Jesus, era a reencarnação do Elias, comprovando a tese espírita da reencarnação, né? Que a igreja até hoje bate dizendo que não é, que ela não existe, que é ressurreição, que não é reencarnação. Então, também consta lá na Bíblia isto, Jesus dizendo: mas vocês não conheceram Elias? O Elias é o João. Ou seja, 2 pessoas de uma outra forma. Em João, no capítulo 3, versículo 3 a 12, tem uma fala sobre reencarnação. 6 dias depois, isso aqui é a mesma coisa. Mas aqui que ele vai falar que o Elias era o João Batista. Não sei o que aconteceu aqui. Em Coríntios, nós temos um tratado sobre a mediunidade. Diz aqui: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala a língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Ou seja, ele conclamava todos os seus apóstolos para que se tornassem médiuns. Em Deuteronômio, nós temos finalmente os 10 mandamentos, né? Chamou, pois, Moisés a todo Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, os estatutos e os preceitos que hoje vos falo aos ouvidos, mas para que os aprendais, cuideis em os cumprir. E mostrou ao povo de Israel 2 tábuas que foram materializadas para que ele trouxesse as tábuas da lei. Elas apareceram do nada, tal qual o Sai Baba fazia, mexendo com o fluido cósmico universal e materializando as coisas em sua mão. Então, um fenômeno de materialização. Quando a gente chega na casa espírita, pela primeira vez, ou para entrar num curso de desenvolvimento mediúnico, todos vêm com uma vontade férrea
de se comunicar com um parente querido, com uma pessoa que é muito, que deixou muitas saudades. Então, esse é um desejo natural do ser humano. Mas nessa hora, a gente tem que dizer para vocês o seguinte: esta comunicação, ela é possível, mas nem sempre. Porque essa ligação, ela se dá de lá para cá, não é daqui para lá. Não basta que nós nos coloquemos em oração e chamemos quem a gente quer falar. Existem uma série de situações que podem tornar isso possível ou impossível. Essa série de colocações nós vamos ver no decorrer do curso todo. Tá, eu não vou entrar em detalhe agora, pode falar. Você disse que todos têm essa vontade, né? Todos têm. Eu não tenho essa vontade. Mas essa vontade de me comunicar com ninguém, entendeu? Tá bom. Bom. É normal assim ou não é normal? Também é normal, que bom que seja assim. Que bom que seja assim. Bom, mas como é que nasceu isso tudo? Da onde que veio essa ânsia do homem de estudar as coisas espirituais? A mediunidade, a gente sabe, já acabou de ver, que do tempo bíblico já existia mediunidade funcionando, andando para todos os lados, já estava tudo correndo. Mas a mediunidade, como a gente conhece ela hoje, nos dias de hoje, uma mediunidade medida, pesada, programada, estudada, isto começou a acontecer em 1857. Mas a gente vai começar a falar de um histórico um pouquinho anterior disto. Então vamos lá. Na história, 4000 antes de Cristo, nós temos notícias escritas que os Vedas já escreviam sobre o assunto de mediunidade. Os hebreus eram tão contumazes com o seu uso que foram proibidos de usá-la. E esta proibição aos hebreus é uma coisa que até hoje os evangélicos usam para negar o uso da mediunidade. Acontece que naquela época o povo ficou tão dependente do mundo espiritual, tão dependente, que eles não faziam mais absolutamente nada sem consultar os espíritos. A ponto assim de coisas banais. Será que hoje eu vou fazer feijão ou vou fazer carne no almoço? Então vamos consultar um espírito para ele dizer para nós o que eu vou fazer de comida. Será que eu vou comprar uma casa ou não vou comprar uma casa? Será que eu vou... Tudo passou a ser uma dependência de um povo inteiro para o mundo espiritual. Daí o Moisés, para botar ordem na casa, pegou e disse: olha, de hoje em diante é proibido vocês fazerem isso. Mas era proibido porque eles perderam a noção do equilíbrio, só por causa disso, tá? Bom, no século VI, Zoroastro se comunicava com um espírito chamado Mazda. Pode falar. Só uma correção, quanto aos Vedas foram escritos mais ou menos na época de 4.000 a.C., mas recentemente tem novos históricos pré-hindus de 8.000 a.C., Sim. com data de que pode ser uma mediunidade. Obrigado. No século XVIII, Swedenborg observou um fato ocorrido a 500 quilômetros de distância. Também um fato que chamou a atenção da humanidade. Como é que alguém sabe uma coisa que está acontecendo a 500 quilômetros de distância? Né? E ele tinha a mediunidade do desdobramento. Né? Bom, no século XIX começou a coisa a criar corpo. E no mundo inteiro começaram a haver fenômenos, principalmente de batidas. Então isso acontecia nos Estados Unidos, acontecia na França, no Brasil, na Alemanha, na Inglaterra, em todos os países aconteciam esses fenômenos, né? Chamados poltergeist, até então. Muito bem. Mas, lá em Hydesville, nos Estados Unidos, numa casinha bem singela, que vocês vão ver daqui a pouquinho, duas meninas, elas no quarto escutavam pancadas.
E a mãe delas um dia entra no quarto e diz que aquilo tudo era uma bobagem, que era uma asneira, e que se tivesse alguém ali que desse mais tantas batidas na parede. E imediatamente as batidas aconteceram. Daí ela ficou pasma com aquilo, né? Eles eram evangélicos, luteranos, e daí ela fez com essas pancadas, com essa inteligência que respondia através de batidas, ela fez um código alfabético. Então, tantas pancadas era sim, tantas pancadas era não, e ela começou a conversar e montar todo um histórico com esse espírito. E ela descobriu o nome do espírito, que chamava-se Charlie Rosner, e esse espírito tinha sido um viajante, um vendedor viajante, que naquela época era muito comum, né, para aqueles lados lá dos Estados Unidos, e que esse cara tinha morado nesta casa e tinha sido assassinado ali, e o corpo dele estava enterrado no porão da casa. E eles foram abrir o porão e encontraram o corpo dele lá. Bom, isto foi assim para o mundo, um pá! Da onde que saíam essas vozes? Da onde que falavam tudo isso? Muito bem. Mas daí, começou com essas duas moças aqui. Cadê elas? De 47, uma família de origem alemã se instalou em uma modesta casa no vilarejo de Riedesville, estado de Nova York, nos Estados Unidos. A família Fox era formada pelo Sr. John Fox, sua esposa Margaret Fox e seus filhos, entre eles as duas filhas, Kate e Margaret, como a mãe. Fenômenos interessantes passaram a acontecer na casa 2 meses depois da família chegar. Eram batidas leves, arranhões nas paredes e nos móveis. Os ruídos aumentavam